Eu estou aqui com Mafalda Minotti, correto? Sim. Que além de cantora, é compositora e, na minha opinião, é a personificação da música italiana aqui no nosso país, no Brasil. Me fala um pouquinho, eu sei que você já fez músicas para novelas da Rede Globo, como Terra Nostra, Esperança, exatamente. Mas você também já fez cinema, né? O Casamento de Romeu e Julieta, você também fez. Me fala um pouquinho qual que é essa tua ligação com o cinema nacional e também com o italiano, é claro. Então, eu tive a grande sorte de fazer música para trilha sonora de filmes brasileiros, como SOS Mulheres ao Mar. Agora ano passado, interessantíssimo. Saneamento Básico e também Casamento de Romeu e Julieta. E foi divertentíssimo porque, claramente, com o meu DNA italiano, com a minha personalidade italiana, foram escolhidas músicas próprias para essas produções, que achei muito bem feitas, mostram um cinema brasileiro em contínua evolução, extraordinário, rico de conteúdo. E per quello che pertence ao cinema italiano, io acho che amo il cinema italiano. O cinema italiano me inspira, principalmente aquele dos anos 50, dos anos 60. Eu acho que não podemos esquecer o fato que as produções cinematográficas italianas nunca tiveram recursos hollywoodianos. Então, o que fez grande o cinema naquela década foram as mentes brilhantes e férteis de grandes diretores de cinemas que conseguiram, com atenção, com detalhes e com extrema originalidade, elaborar como artesão tudo o que tinham na mão. Falando simplesmente do Federico Fellini, que foi ápice depois do surrealismo do cinema italiano, logo depois, claramente, do verismo, realismo do cinema dos anos 50, de De Sica, nós vimos que ele conseguia produzir com muito pouco dinheiro e com grandiosidade e genialidade. Na verdade, então, a adversidade às vezes é que traz as grandes pérolas, né? Porque quando a gente se vê com a impossibilidade é que a gente mostra de fato o talento junto a essa coisa estética, esse padrão da delicadeza que o cinema italiano sempre nos trouxe e sempre nos agraciou. Eu penso que o cinema italiano claramente se desenvolveu a partir dos anos 45, 50 pela frente. Mas nós antes temos outros tipos de cinema, que são feitos de teatro, que são feitos de história do melodrama italiano, com óperas incríveis que eram apresentadas já no final do 700, todo o século 800. Então foi uma persecução lógica do que já estava acontecendo. O italiano tem uma capacidade extraordinária de elaborar uma grande como se diz em brasiliano, duttile, muito dútil. A matéria é transformável, é um elemento em contínua evolução, não é? Graças à história que a Itália tem. Eu não tenho dúvida, porque conversando com você, você realmente consegue trazer isso pra gente. Tanto é que eu quero te convidar para uma segunda pílula. Podemos dar continuidade numa segunda entrevista? Claro. Prego!